O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional fez questão de visitar as instalações da TV Record, cerca de 5 meses após a inauguração da nova casa da emissora. Durante a manhã de hoje, Miguel Poiares Maduro, em conjunto com o presidente da TV Record Internacional, percorreu o edifício que é já considerado um dos mais desenvolvidos a nível tecnológico em Portugal. Sr. Ministro, começo por lhe perguntar, depois desta visita, o que é que achou das instalações da TV Record? Fiquei muito impressionado, devo dizer. Acho que muitos portugueses não sabem que há aqui um canal, como a TV Record, que fez um investimento deste tipo, que tem aqui esta capacidade instalada de produção de programas e que emite para tantos pontos do globo a partir de Portugal. Não é? Para a Ásia, a África, toda a Europa, com diferentes programações, diferentes emissões. Acho que é um investimento muito relevante e é muito importante, e eu valorizo que esse investimento tenha sido feito e que existe esta capacidade aqui, porque nós temos cada vez mais de dar importância ao potencial que a língua portuguesa oferece em termos de produção de audiovisual. Eu tenho dito isso muito relativamente a todos os operadores que estejam instalados em Portugal na área do audiovisual, que a língua portuguesa é um instrumento para, em termos de atividade económica, em termos de promoção cultural e económica do mundo lusófono, estar presente, além fronteiras. Estar presente em todo o mundo. Mas tem também esse potencial económico, porque cada vez mais a área do audiovisual, a área da produção dos conteúdos, é uma área com grande relevância económica no mundo e, portanto, só posso apreciar e valorizar este investimento que aqui está feito e esperar que ele seja cada vez mais potenciado e seja cada vez mais utilizado no sentido de promover, em termos de mundo lusófono, mundo da língua portuguesa, conteúdos produzidos desde logo em Portugal, mas também em outros pontos do mundo lusófono. E a contratação de tantos trabalhadores também acaba por ser importante, não é? Especialmente em tempo de crise. É mais uma valia deste tipo de investimento e que eu queria valorizar e que espero que seja ainda aumentado e que possa vir a ter ainda maior capacidade no futuro. Como eu dizia, eu entendo que a língua portuguesa é um potencial enorme para o setor do audiovisual enquanto atividade económica e Portugal quer valorizar isso. É por isso que eu tenho dito que no âmbito do próximo ciclo de financiamento dos fundos europeus que estão a meu cargo, pela primeira vez as empresas de comunicação social, as empresas de audiovisual poderão concorrer em conjunto com outras empresas a apoios financeiros no sentido de desenvolver projetos que aumentem a sua competitividade internacional. Porquê? Porque entendemos que o setor dos serviços é um dos setores com maior potencial económico, é muito importante para o país em termos de promover um existente externo, maior capacidade de exportação, neste caso de serviços, de produções audiovisuais e, portanto, queremos apoiar esta área porque entendemos que é uma área estratégica e com muito potencial para o país. O Sr. Ministro defende a criação de um organismo que junta a Autoridade Nacional de Comunicações e a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Que vantagens é que vê nesse super-regulador? Eu entendo que isso deve ser discutido, em primeiro lugar, e tenho abertura relativamente a esse conceito. Penso que a evolução natural vai nesse sentido. Porquê? Porque hoje em dia a diferença entre produção de conteúdos e distribuição de conteúdos é cada vez menor. Não podemos regular a produção de conteúdos e ter uma entidade diferente a regular a distribuição de conteúdos. Faz sentido juntar as duas. Faz sentido porque regular o conteúdo em si e regular a forma como ele é distribuído são duas faces da mesma moeda e, portanto, tem de haver uma abordagem global para o tema do audiovisual. É essa a evolução que está a acontecer a nível internacional. Penso que isso também terá de acontecer a nível em Portugal, mas é uma questão que exige necessariamente um consenso, porque mesmo a nível da nossa Constituição, por exemplo, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social, a alteração do seu estatuto, exige uma maioria de 2/3, porque está na Constituição. E nesse sentido, acho que é importante fazermos esse debate em Portugal, mas terá de ser um debate que gere um largo consenso no país. Portanto, é isso que ainda falta, o consenso. Sim, é necessário, mas é importante desde logo promovermos esse debate, porque penso que é uma questão que nós vamos chegar à conclusão que a forma de regulação futura deste tipo de atividade passa por juntar a entidade reguladora das telecomunicações com a entidade reguladora do conteúdo da própria comunicação social, que é a ERC. Em relação à criação do 5º canal em Portugal, qual é que é a sua opinião? Na TDT,
Eu neste momento, quando cheguei, e mantenho essa posição de princípio, disse que a oferta TDT em Portugal é claramente insuficiente. Nós temos a mais baixa oferta na União Europeia, para mim não é aceitável, já o disse que pretendia fazer algo a esse respeito. Tomei a iniciativa junto das entidades reguladoras, porque são duas precisamente, Exato. A ANACOM e a ERC, fosse promovida por ambas uma consulta pública. Ela teve lugar, terminou no verão. Eu estive a ler recentemente o relatório, logo depois do verão, e estou neste momento a iniciar contactos no sentido de depois apresentar publicamente aquela que é a minha visão para o futuro da TDT. Como já disse e repito, a orientação de princípio é: vamos ter de alargar a oferta. A forma como o vamos fazer, do meu ponto de vista, deve atender a uma opção estratégica a mais médio e longo prazo sobre a evolução do setor audiovisual em Portugal. A TDT é um meio de distribuição, tal como os canais, tal como o cabo são outro, como o satélite é outro, como podemos vir a ter o over-the-top television, aquilo que normalmente as pessoas falam por referência à Netflix, que é o exemplo mais conhecido e que ainda não existe em Portugal. E, portanto, a opção estratégica que tomarmos relativamente à TDT e à televisão em acesso livre via TDT tem de atender a estes diferentes canais de distribuição alternativos que existem. E é nesse contexto que eu, em breve, como prometi, irei apresentar aquela que é a minha visão e as propostas do Governo nesta área. Mas o que é que ainda falta, a seu ver, no setor audiovisual em Portugal? Acho que desde logo falta valorizar mais a produção de conteúdos que acontece em Portugal. E falta, que é um desafio não só português, mas é um desafio a nível global, um maior equilíbrio entre a valorização e a área de negócio relativa aos produtores de conteúdos, por exemplo, os operadores de televisão, como este caso, e os meios de distribuição. Nós assistimos nos últimos anos, com o advento de novas formas de distribuição, a uma transferência das margens de negócio dos produtores de conteúdos para os meios de distribuição, por exemplo, para os operadores de cabo. Assistimos também a uma transferência mais generalizada de conteúdos dos produtores de conteúdos, dos órgãos de comunicação social, das televisões, para outras plataformas como a internet. A nível global, hoje em dia, houve 70% da publicidade tem lugar na internet. Ora, isto causa desafios importantes e, portanto, a forma como nós temos de pensar o futuro do setor audiovisual em Portugal tem de atender a estes desafios e, sobretudo, à necessidade de voltar a valorizar aquilo que é mais importante, que é o próprio conteúdo. É a informação que é produzida, é a ficção que é produzida. E, portanto, o modelo que nós temos de pensar em termos do setor audiovisual, da televisão em Portugal, mas nas outras áreas da comunicação social e do audiovisual, tem de atender à necessidade de, entendendo que esta evolução é necessária e é positiva, e eu entendo que a médio e longo prazo estes novos meios de distribuição vão valorizar até a própria produção de conteúdos, nós temos de reequilibrar melhor a distribuição das áreas de negócio entre a distribuição e a própria produção de conteúdos. E temos também de valorizar economicamente a produção de conteúdos de audiovisual em língua portuguesa. Acho que isso é muito importante porque tem um potencial económico, como eu já disse, muito relevante. A saída da Troika já aconteceu há 5 meses. Que balanço é que pode fazer da economia nacional e da própria credibilidade do país junto das instituições internacionais? Eu acho que o país, a primeira grande vitória que nós tivemos foi o recuperar da nossa credibilidade internacional. E essa credibilidade internacional não é apenas simbólica, não é apenas a questão da nossa imagem perante o mundo. Tem consequências económicas reais muito concretas para os portugueses. Desde logo, a redução das taxas de juros. Portanto, a nossa capacidade de nos financiarmos internacionalmente. E essa é uma consequência muito positiva. A recuperar a credibilidade internacional não é recuperar a credibilidade internacional em si, é também todas as vantagens económicas que decorrem, que é a possibilidade de nos podermos voltar a funcionar, a financiar enquanto Estado. Agora, este período em que tivemos a Troika foi um período de enormes sacrifícios para os portugueses. E o que é importante, e eu acho que o juízo que os portugueses vão fazer sobre este período, é um juízo sobre se perceber que estes sacrifícios fizeram sentido. Eles só fazem verdadeiramente sentido se nós conseguirmos mudar estruturalmente o país. A nossa base económica, a cultura das nossas instituições. E eu acho que nós estamos a conseguir isso. E é a grande vitória destes 3 anos. O país já cresceu no passado economicamente, nós voltámos agora a crescer há um ano. Estamos agora a crescer acima da média europeia, um facto que já não acontecia há mais de 15 anos.
e voltámos a crescer acima da média europeia, mas não é apenas circunstância de crescer. É que quando no passado Portugal cresceu fundamentalmente assente numa economia que se baseava na procura interna e, portanto, gerava desequilíbrios externos. Dependíamos de nos endividarmos externamente para o nosso consumo interno e para promover, através dessa forma, o crescimento. Isso está a mudar. Dependíamos muito também de setores económicos protegidos e, portanto, com rendas, muitas vezes também fomentava uma cultura de conflitos de interesse entre o sistema político e o sistema económico. Isso está a mudar. Quando nós passamos por uma economia que passa as suas exportações de 30% para 40%, quando nós tivemos o ano passado pela primeira vez um excedente externo em 25 anos e quando tivemos o primeiro excedente comercial em 70 anos, isto diz bem da profundidade de transformação da nossa economia e da nossa sociedade. Agora está longe de estar concluído este processo. Estamos no caminho certo, mas o processo não está concluído. Mas o Sr. Ministro acha que quem perdeu rendimentos consegue compreender esses sacrifícios? Eu acho que é muito difícil, eu reconheço isso. Não é? Mas eu também acho que os portugueses têm a percepção de que a crise que nós vivemos foi a crise mais grave da nossa história democrática e uma das crises, provavelmente, a crise talvez até mais grave do último século, praticamente. E, portanto, acho que os portugueses têm a percepção de que os sacrifícios eram necessários. O que é importante é eles entenderem também que os sacrifícios fizeram sentido, ou seja, de que eles serviram para alguma coisa. E eu acho que isso, pouco a pouco, será visível para eles. Isto que eu disse, que é extremamente relevante, termos tido um excedente comercial pela primeira vez em 70 anos, é talvez algo abstrato. Para as pessoas, isso será cada vez mais compreensível quando se começar a manifestar no seu rendimento. Mas nós sabemos já que para o ano, por exemplo, vai haver já uma recuperação parcial do rendimento dos funcionários públicos, dos pensionistas. Mas tem de ser uma recuperação gradual, tem de ser uma recuperação prudente, porque senão podemos deitar fora todo o esforço que fizemos. E eu acho que os portugueses compreendem isso. Não é fácil quando se faz sacrifícios muito grandes, mas eu acho que os portugueses compreendem a necessidade de os fazer e, sobretudo, quanto mais for visível para eles que o país é um país diferente, que está genuinamente a mudar e mudar com profundidade, eu acho que isso dá sentido aos sacrifícios que fizeram. Mas vai haver algum alívio da carga fiscal em 2015? O que é que nos pode dizer relativamente ao orçamento do Estado para o próximo ano? O Governo já disse, o Primeiro-Ministro já disse, vários membros do Governo já disseram que nós reconhecemos que a carga fiscal em Portugal é elevada, é muito elevada, e que gostaríamos de reduzir essa carga fiscal. Mas nós temos de o fazer com responsabilidade, sem perder a tal credibilidade internacional, sem deitar fora todo o esforço que fizemos. E, portanto, isso vai depender da margem orçamental que tivermos. E, neste momento, como sabem, ainda estamos a concluir o orçamento, portanto, ainda não temos todos os números sobre a mesa para lhe poder antecipar uma decisão desse tipo, que, em qualquer caso, será tomada pelo Governo, pelo Conselho de Ministros, no seu conjunto. A propósito do caso Tecnoforma, defendeu uma lei que impedisse o enriquecimento ilícito. De que forma é que esta lei seria eficaz para eliminar a suspeição da classe política? Eu acho que uma das coisas piores que pode acontecer ao sistema político é existir uma suspeição generalizada que se cria e que é muito facilmente alimentável com base em rumores, em intrigas, em denúncias anónimas, se nós não tivermos instrumentos de credibilidade sobre o próprio sistema estabelecidos. E eu acho que um dos instrumentos com maior credibilidade que nós podíamos ter era uma lei sobre o enriquecimento ilícito. Tornasse claro qual é a riqueza que se tem quando se entra na atividade política e quando se sai da atividade política. E que obrigasse os políticos, fundamentalmente, a justificar se houvesse alterações nessa riqueza. De onde é que ela decorre. Eu prefiro isso enquanto político, que me obriguem a uma justificação dessas no final da minha atividade política, do que viver sobre o risco de que, com base numa denúncia anónima, se possa criar uma sombra a meu respeito, à qual eu não posso efetivamente responder. Portanto, prefiro saber quais são as regras com que conto, saber que há mecanismos fiáveis, transparentes, de garantir a credibilidade do sistema político e de não viver sob o risco de uma suspeita ser criada a meu respeito ou a respeito de qualquer outro agente, porque não interessa sequer a minha posição particular. O pior que pode acontecer é nós minarmos a credibilidade de todo o sistema político. E essa é uma opinião comum?
É uma opinião comum a outros políticos? Como sabe, o meu partido, o Partido Social Democrata, já fez propostas neste sentido. E, portanto, eu acho que é uma opinião comum, pelo menos, dentro do meu partido. E, como dizia, acho que é muito importante, porque se nós diminuirmos a credibilidade do sistema político, se existir uma rejeição generalizada e uma suspeita generalizada sobre o sistema político por parte dos cidadãos, isso mina a própria democracia. E nós não temos melhor forma de funcionar democraticamente do que com base no sistema político, em partidos e na agressão, e garantir mecanismos de transparência perante os cidadãos. Nós temos feito um esforço grande de transparência perante os cidadãos. Na minha área, deixe-me dar-lhe um exemplo, que até foi utilizado, a OCDE pediu-nos que nós divulgássemos isto internacionalmente, porque é um exemplo para todos os Estados da OCDE, que a OCDE está a utilizar. Na minha área, da administração local, que é uma das áreas que eu tenho sob tutela, nós criámos um portal de transparência municipal que permite aos cidadãos conhecer mais de 100 indicadores da realidade do seu município. Saber relativamente ao seu município qual é o endividamento que tem, qual é a carga fiscal nesse município, qual é o nível de emprego, qual é taxas que têm, que terão de pagar, uma série de indicadores, e compará-los com outros municípios, compará-los com a média nacional, compará-lo com o município em melhor situação e o município em pior situação. Esse tipo de instrumentos de transparência, que nós em breve iremos procurar fazer um mesmo para a Administração Central, também é outra forma de credibilizar a política e de procurar aproximar os cidadãos da política. Relativamente à pasta do desenvolvimento regional, quais é que são as novidades nas regras de acesso ao novo quadro de fundos comunitários Portugal 2020? Há três grandes princípios de orientação e preocupações que nós tivemos. A primeira é que a prioridade deve ser o reforço da competitividade e internacionalização da nossa economia. E, portanto, no passado, boa parte do investimento era em infraestruturas e equipamentos públicos. Portugal hoje, ao nível de infraestruturas, de equipamentos públicos, está já acima da média europeia. Aquilo que nos falta é competitividade da nossa economia. O país convergiu com a Europa até 2000 e a partir de 2000, quando entrou no euro, deixou de convergir. Porquê? Não por causa da moeda única, mas porque não era competitivo. Porque até essa altura a nossa competitividade dependia muito ou de salários baixos, ou desvalorização monetária e, portanto, não tínhamos uma economia verdadeiramente competitiva. E nós temos de fazer essa transformação competitiva da nossa economia e, por isso, a grande parcela dos fundos irá para o apoio à transformação competitiva da nossa economia, que já está a decorrer, mas nós queremos aprofundar muito. Há uma preocupação muito grande também com o capital humano, com a qualificação das pessoas, com políticas de inclusão social, e são estas as grandes prioridades. Mas, para além disso, não importa apenas para onde vai o dinheiro. É muito importante a forma como ele vai ser atribuído, como vai ser utilizado. E é por isso que nós temos duas grandes preocupações nesta matéria. Uma é aquela de ter políticas e ter um mecanismo de aplicação e de funcionamento dos fundos com muito maior transparência. As pessoas vão poder ir a um site onde conhecem exatamente todos os financiamentos que estão a ser atribuídos. Uma enorme transparência, mais uma vez. E grande simplificação. Vamos ter prazos de decisão muito curtos, muito rígidos. Quem não cumprir, as autoridades públicas que não cumprirem, são demitidas, são destituídas das suas funções. Dispensamos os cidadãos de apresentar documentos que a administração pública já tem. É a administração pública que vai ter de ir buscar esses documentos e essas informações a outras entidades públicas, não é o cidadão que tem de fazer a via sacra de ir buscar a diferentes repartições públicas a documentação que necessita de entregar. Portanto, são apenas exemplos de um grande esforço, quer de transparência, quer de simplificação. E depois orientação para resultados. Nós não vamos apenas financiar projetos. Vamos contratualizar resultados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o financiamento que nós vamos dar aos projetos vai depender dos resultados serem atingidos ou não. Uma empresa vai ter maior ou menor financiamento se mostrar bons resultados. Quanto mais superar a contratualização, por exemplo, de metas de aumento da exportação, de aumento da produtividade, do aumento do emprego. Portanto, vai ter objetivos a cumprir. Os cursos de formação profissional, que no passado eram financiados só em si mesmos, e nós tivemos mais de 2 milhões de formandos no último quadro financeiro, os cursos de formação profissional vão passar a ter o seu financiamento depender da taxa de empregabilidade que conseguirem. Quanto mais eficaz for uma formação profissional, um centro de formação profissional, a colocar os seus formandos no mercado de trabalho, portanto fazer corresponder isso à procura do mercado de trabalho, aumentar a qualidade dos seus cursos para os conseguir empregar mais facilmente, mais o financiamento que terá.
E quais é que são as áreas mais prioritárias em termos de investimento? Em termos de investimento, como dizia, é a competitividade e a internacionalização da nossa economia. Como é que isto quer dizer? Quer dizer que nós vamos apoiar, sobretudo, iniciativas de inovação, de transferência de conhecimento do sistema científico para as empresas. A área dos serviços e bens transacionáveis vai ser prioritária. Portanto, permitir precisamente essa transferência da nossa economia para uma economia aberta, para uma economia aberta e competitiva no exterior, não uma economia dependente no mercado interno. Isso é extremamente importante para nós. Portanto, áreas económicas dos bens e serviços transacionáveis que são exportadores ou que substituem importações vão ser prioritárias. Ações que promovam a inovação nas empresas vão ser prioritárias. Ações de promoção de produtos e serviços externamente vão ser também prioritárias. A capacitação das empresas e a capacitação do empreendedorismo também vai ser prioritário. A colocação de quadros altamente qualificados, de doutorados nas empresas para permitir a tal transferência de conhecimento do sistema científico para o tecido económico também vai ser prioritária. É esse tipo de ações e de prioridades que nós estabelecemos em matéria de reforço da competitividade da nossa economia. E relativamente ao interior do país, também é o objetivo aumentar a competitividade? É, e nós não nos limitamos a dizer isso. Nós colocamos regras específicas em matéria dos próximos fundos que vão permitir um apoio diferenciado mais favorável ao interior. Como? Projetos de investimento no interior do país, e sobretudo em territórios de baixa densidade, pouco populados, vão ter uma taxa de comparticipação mais elevada. Vamos abrir concursos só para municípios que estão no interior, por exemplo, ou para tipos de investimentos no interior. Portanto, vamos fazer aquilo que eu tenho designado de uma diferenciação positiva do interior. Eu não lhe chamo de discriminação positiva, porque esta diferenciação diz respeito à necessidade de reconhecer que a realidade é aí diferente. Mas queria dizer outra coisa, para estes apoios diferenciados, para este favorecimento que vamos fazer dos investimentos no interior funcionarem, é preciso também identificar em cada parcela do nosso território, desde logo nesses territórios do interior, quais são as suas vantagens competitivas. E por isso é que eu digo que a competitividade que nós devemos ter é uma competitividade inteligente, que parte da identificação dos nossos recursos diferenciadores, dos nossos recursos endógenos. Parte das próprias pessoas que estão nesses municípios. Parte dos recursos humanos que já existem, parte dos recursos dos recursos naturais desse território, parte dos produtos tradicionais, acrescentando valor a essas áreas económicas pode tradicionais. Aumentar a empregabilidade, por exemplo, também nesses municípios? Bom, é óbvio que é esse um dos objetivos. nós ao favorecermos o investimento nesses municípios, o que queremos é trazer mais atividade económica e emprego. Porque é dessa forma que nós invertemos um processo de décadas de perda de valorização económica, perda de valor económico e dinamismo social nesses territórios. Nós sabemos que o fenómeno da deslocação para os centros urbanos é um fenómeno que acontece no mundo inteiro e não é um fenómeno que possa ser revertido de um dia para o outro. Mas o que é importante é garantir que as comunidades que existem no interior são também comunidades vivas, com várias gerações, com dinamismo social, com dinamismo económico, com oportunidades de emprego. E isso é importante não apenas para essas comunidades, mas para todo o país. Como eu dizia, a competitividade inteligente é uma competitividade que parte da identificação dos recursos que são próprios no território. Porque num mundo crescentemente global, paradoxalmente, o que é local é mais importante. Porquê? Porque é a identificação desses recursos que são únicos, que são nossos, que nos diferenciam e trazem vantagens competitivas a nível global. Da diferença, no fundo. Exatamente. É dessa forma que se é competitivo no mundo global. E por isso é que eu dava o exemplo da própria língua. O português a língua portuguesa é um recurso do ponto de vista económico, por exemplo, no setor do audiovisual. Porque é um mercado enorme a nível global que nós podemos utilizar e do qual nós podemos tirar partido. E daí que esta seja naturalmente uma área que no âmbito do investimento na competitividade e internacionalização da economia seja uma área importante de apoiar. As Chaves vai ser é um dos municípios onde se vai implementar o programa Aproximar. Qual é que é o objetivo deste programa? Nós tínhamos um grande desafio, por exemplo, no próprio memorando de entendimento com a Troika, que obrigava até a encerrar diversos serviços públicos desse tipo, como as repartições de finanças, e que nós conseguimos convencer a eliminar essa obrigação. Como?
estamos a fazer uma reforma profunda na nossa administração pública, uma reorganização da nossa administração pública, desses serviços. Estamos a falar de partições de finanças, estamos a falar de registros notariados, estamos a falar dos serviços da segurança social, não estamos a falar aqui de tribunais, não estamos a falar de centros de saúde, não estamos a falar de escolas, é outra área, estamos a falar dos serviços de atendimento tradicionais da administração pública. Aí o que nós estamos a fazer é uma reorganização global que permite maior qualidade, maior racionalidade no funcionamento da administração pública, mas também maior proximidade. Como? Nós vamos transferir, em primeiro lugar, os diferentes serviços de atendimento que estão dispersos por diferentes edifícios para aquilo que podíamos designar como condomínios públicos. Para dar um exemplo que as pessoas... É um bocadinho como se fosse um centro comercial dos serviços da administração pública. E vamos ter pelo menos um em cada município, para garantir que o Estado continuará presente. Para além disso, fazendo uso do grau de digitalização muito grande da administração pública, vamos ter uma rede complementar a essa rede das lojas de cidadão, que vão existir pelo menos uma em cada município, uma rede complementar chamada de Espaço Cidadão, que são 2 ou 3 funcionários, num espaço mais pequeno, que já vão permitir tratar também de muitos assuntos dos cidadãos com a administração pública e que vai estar a um nível de ainda maior proximidade do que existe hoje, ao nível do bairro, ao nível da freguesia. Portanto, este é o segundo pilar, esta rede complementar de espaço cidadão. E depois 2 redes de mobilidade. O transporte a pedido, que é em áreas do país onde não possa existir carreiras regulares de transportes públicos, haver um transporte público que é por marcação prévia. E também termos aquilo que chamamos as carrinhas de cidadão, que vão a áreas muito isoladas ou a pessoas que não têm mobilidade. Buscar essas pessoas? Não, vão prestar aí mesmo os serviços. Levam o equipamento necessário para as pessoas fazerem diretamente aí os serviços. Portanto, aqui neste caso, são os serviços públicos que vão até junto do cidadão. Isto é uma lógica totalmente nova. Mas acha que vai ser bem aceito? Eu acho que está a ser já bem aceito. Nós neste momento estamos a negociar já com 50 municípios, correspondentes a 4 comunidades intermunicipais, a instalação nesses municípios deste novo modelo de funcionamento da administração pública, e acho que vai ser bem aceito. Porquê? Porque para o cidadão é melhor serviço. Tem a administração pública ainda mais próxima do que antes e de forma ainda mais simplificada, não necessita de se deslocar a diferentes serviços, vai a um único ponto onde trata dos seus assuntos. Queria dizer o seguinte, é possível este modelo porque o estamos a fazer em cooperação com as autarquias. E é isso que, do meu ponto de vista, também garante que não existam incompreensões. Nós temos tido... Conseguem perceber melhor as necessidades de cada... Nós estamos, aliás, a discutir com cada município onde é que vão ser instalados os espaços, onde é que será a loja do cidadão, onde é que serão os espaços do cidadão complementar. Estamos a discutir isto município a município. Eu próprio vou falar com todos os presidentes de câmaras destas diferentes comunidades intermunicipais, porque frequentemente estas reformas profundas tornam-se mais difíceis se nós não fizermos um esforço muito grande de diálogo e de explicação. E, portanto, eu fui a cada um destes territórios falar para dar a conhecer a estratégia e para dizer que nós queremos fazer esta estratégia em conjunto, em cooperação com os atores locais. E essa estratégia vai passar também pela requalificação dos funcionários públicos? Essa é uma questão diferente. A reforma da administração pública também tem necessariamente uma dimensão importante de requalificação da administração pública, mas não é parte desta estratégia. Uhum. Em que fase está a aplicação do programa Simplificar? O programa Simplificar é outro programa importante que nós temos neste momento em curso. Nós, desde logo, já aprovámos uma série de legislação relativa à simplificação da relação dos cidadãos com a administração pública. Dou-lhe 2 exemplos. Um era aquele que já mencionei antes, a partir dos fundos vai ser já, relativamente aos projetos de candidatura a fundos, esta regra vai se aplicar já a partir de novembro, quando começarmos a abrir os primeiros concursos. Relativamente à generalidade dos cidadãos, a administração pública tem um período de transição para se adaptar, aplica-se a partir de maio. Uma regra de dispensa de apresentação de documentos que a administração já tem. Se alguém quiser casar-se e hoje em dia tem de apresentar vários documentos, fica dispensado de apresentar esses documentos, é a própria administração que vai ter de recolher essa informação nas outras entidades da administração pública. Este é um passo muito importante na simplificação da vida do cidadão.
Um outro exemplo é a criação da chave móvel digital. Hoje em dia há muitos assuntos que os cidadãos podem tratar online com a administração pública, mas necessitam do cartão de cidadão, que necessita de uma máquina, que muitas vezes as pessoas perdem até a própria forma de acesso. E, portanto, nós criámos uma chave móvel digital, que é um mecanismo muito mais simples, como as pessoas têm com o seu banco, que permite relacionar-se com a administração pública e passar a tratar de muito mais assuntos sem sair de casa, pela internet, com a administração pública. Iniciámos um processo muito ambicioso de identificação dos principais entraves que os cidadãos entendem que existem com a administração pública. Já os fizemos com as empresas, identificámos 13 entraves principais, através de uma consulta pública, uma forma de consulta pública, digamos, online, de entrevistas com representantes de vários setores da atividade económica, e no próximo mês vamos ter uma série de seminários que vão juntar, durante um dia inteiro, representantes das diferentes entidades da administração pública envolvidas nesse entrave que foi identificado e representantes dos diferentes setores económicos em causa. E tentar resolver esse entrave. E durante esse dia eles têm um objetivo, que é identificar como é que esse entrave pode ser removido. E nós depois vamos criar um site, estamos a criar um site, que é o site Simplificar também, que vai permitir às pessoas monitorizar relativamente a esses entraves principais que foram identificados, a sua eliminação progressiva por parte da administração pública. Mais uma vez, o elemento da transparência é muito importante para garantir que aquilo que é os instrumentos que nós estamos a criar para a eliminação de entraves burocráticos são realmente depois concretizados. Muito obrigada, Sr. Ministro, obrigada pela presença aqui na TV Record e pela entrevista. Eu que agradeço. Para o Presidente da TV Record Internacional, a visita de Poiares Maduro foi de especial importância. O ministro adjunto, Poiares Maduro, ele tem, ao meu ver, ele tem demonstrado uma visão ampla dos assuntos sobre a sua tutela. Todos nós sabemos dos desafios que nós temos enfrentado nos dias de hoje, mas ele também tem, de uma forma sincera e direta, procurado executar os compromissos. Eu só tenho que agradecer a visita do nosso ministro às novas instalações da TV Record em Portugal. A TV Record, que continua em crescimento, presente em mais de 150 países, a levar o melhor da informação e do entretenimento, sempre em português, a milhões de espectadores espalhados pelo mundo.